Olá, pessoal, professor Fábio. Então, eu vou mostrar para vocês aqui um passo a passo de uma simulação computacional, uma modelagem de mapa acústico com o envolvimento de drones. Então, todo o georreferenciamento, as curvas de nível, as construções, né, que aqui no software a gente chama de buildings, foram extraídas por meio de um voo. Né? Então, faz o voo, faz o planejamento do voo, extrai essas informações do drone e a gente faz um input no software. Então, a partir de um voo, eu obtenho as informações e eu venho aqui em Import, Shapefile. Então, aqui, ó, eu tenho as curvas de nível do terreno. Então, nós extraímos aqui em curvas de nível de 1 metro e curvas de nível de 5 metros. Tá? E eu tenho também as curvas de nível da superfície, que aqui são as construções, os buildings. Então, é aqui que eu faço a importação. Né? Então, a partir do voo, eu vou extrair essas informações, venho aqui em Import, Shapefile, né? E nessa aba aqui, nessa pastinha, onde eu vou fazer todas essas avaliações e essas importações. Tá? Então, nós já importamos essas informações, eu só vou habilitar aqui as curvas de nível. Então, aqui nós importamos as chamadas highlights, são as curvas de nível. Tá? E aqui é só um comando, né, uma aba que eu posso retirar essa informação aqui da tela ou inserir. Então, vou deixar com as highlights. Vamos também já selecionar as construções, os buildings. Então, isso aqui a gente extraiu do drone, né? Todas essas informações. Então, aqui você pode verificar dando um clique duplo, ó, né? Está tudo georreferenciado, ó, X, Y. Então, está tudo certinho aqui, tá? A gente já simulou também uma fonte sonora. Então, está aqui, ó, bem no alto do morro, tá? Point Searches. Então, essa é uma fonte pontual. Então, a fonte pontual, ela tem uma propagação esférica, né? Então, a gente simulou uma fonte aqui, coloquei um gerador, né? E algumas informações aqui só para fazer esse exercício, né? Então, retomando, importamos as curvas de nível, as highlines, então aqui, ó, né? Importamos também os buildings, são as construções, tudo do georreferenciamento, e selecionamos ali e fizemos a modelagem de uma fonte, certo? Agora, a gente vai inserir uma imagem do local que foi feito o voo. Né? Então, eu venho em View, Background Maps, e aqui eu já tenho uma imagem. Né? Eu só vou habilitar ela. Um detalhe, tá? Vamos tirar aqui as highlines para não poluir tanto. Ó. Olha como que ficou show de bola isso aqui. Ó. Top, top, top. Um detalhe importante aqui, ó, quando a gente vem em Backgrounds, aqui, ó, Calibrate, a gente precisa fazer o ajuste fino, a calibração dessa imagem, né, nas curvas de nível e também nas construções, tá? Então, como que nós fizemos isso? Aqui em Calibrate, tá? Você vai selecionar essa opção, tá? Entre 2 pontos e coordenadas. Aí, o que nós fizemos? A gente pegou 2 pontos de controle, né? E fez a calibração por meio dessas coordenadas do ponto de controle.
Então aqui a gente pegou um ponto de controle que foi aqui a entrada dessa casa, e o outro ponto de controle que nós pegamos foi no meio da ponte. Então, quando você seleciona esses dois pontos de controle, a imagem ela vai ser plotada exatamente de uma forma precisa, georreferenciada. Foi isso que nós fizemos, tá? Então, aqui, vamos fechar. Ó, perfeito, né? Então, a imagem toda georreferenciada. Certinho, as casas, né? A precisão é fantástica. E um outro detalhe, né? Se você vai fazer um georreferenciamento aí para a questão de separação de terrenos, a questão da prefeitura, realmente você tem que ter uma precisão milimétrica. Aqui, na questão do mapa acústico, a simulação, a gente não precisa de uma precisão milimétrica, né? Mas nós já temos uma precisão altíssima nesse modelo, tá? Então, são questões que a gente precisa também avaliar. Então, nós fizemos a importação aqui das curvas de nível, das construções, fizemos a modelagem de um gerador aqui, de uma fonte, né? Depois, tem que fazer uma questão que é a malha, tá? É o grid. Então, a gente junta todas essas informações em um grid. Então, aqui, ó, o grid, certo? O grid é a área que eu quero fazer a minha simulação, a minha propagação. Aqui é o espaçamento entre os pontos, né? A distância entre os pontos. Vamos aumentar um pouquinho aqui para ficar mais preciso, né? Vou colocar 20. Feito. Tá vendo que ele já ficou um monte de pontilhadinho? Eu posso tirar esses pontilhadinhos também aqui, ó, grid points, para não ficar tão poluído. Recapitulando, fizemos o voo, extraímos as informações de curva de nível, extraímos as informações de construções, altimetria, inserimos ali um gerador, claro, num exercício, né, para deixar mais didático. Colocamos o grid, inserimos o grid, que é a malha. Agora eu vou rodar. É aí que faz toda a parte de simulação. O cálculo já foi finalizado e agora eu vou ajustar. Eu posso aqui ajustar a escala, tudo isso aqui é editável, né? A transparência. É só para a gente entender como fica. Olha que fantástico isso aqui. Lembrando que tudo é preciso, né? Tudo foi feito por meio de drone. Então vamos despoluir um pouquinho, tirar as curvas, as highlines. Olha aqui que bacaninha. Vamos tirar os grid points também para... né? Agora vamos dar uma olhada no 3D, ó, como que fica. Fantástico isso aqui, olha. Show de bola. Apresentar isso aqui para o cliente, né? Você vê que as curvas de nível, elas influenciam diretamente na questão da propagação sonora, né? Olha, que bacana isso aqui, ó. Fantástico. Ó, muito bom mesmo. Agora, o que a gente vai fazer é inserir a imagem. Lembra que a gente calibrou, né, com os pontos de controle, que eu já expliquei anteriormente. Olha a imagem. Fantástico. Vamos tirar aqui essas linhas aqui, ó. Olha como que fica. Olha o resultado desse trabalho. Show de bola. Espetacular, espetacular. Vamos fazer mais uma brincadeira aqui. Vamos imaginar que o cara aqui do sítio colocou um compressor lá na casa dele. Botou um compressor aqui, ó. Eu venho na fonte, vamos colocar aqui, ó. Botou um compressor aqui, compressor de ar. Compressor
Vamos colocar aqui alguns valores aleatórios. Claro que o sistema, aqui o próprio software tem um banco de dados, tá? Mas como é um exercício didático, vamos colocar aqui alguns valores aleatórios, né? 86, 84, aqui ele é por faixa de frequência, tá? 85, 88. Eu poderia medir isso, né? Ou buscar no banco de dados, ou até mesmo em alguma literatura técnica, científica, né? Que a gente encontra aí nos livros, artigos, os valores os níveis de pressão sonora desse compressor. Mas aqui é só para um exercício didático, tá? Então, colocando aqui alguns valores. Ok, perfeito, beleza. Então, como eu adicionei uma fonte, né, eu vou ter que rodar o mapa novamente. O grid ele já está pronto aqui, ó. Tá vendo? Então, está tudo certinho o grid, né? Mas como eu adicionei uma nova fonte, vamos ter que rodar o mapa novamente. Rápido, Theo. 11h59, 1 minuto para processar. Claro, se é um modelo maior, vai ter um tempo bem maior. E outro detalhe, né? Depois, aqui nesse exercício didático, a gente não está falando sobre a calibração, né, do modelo, que é fundamental. Então, você medir e comparar com um simulado. Medir e comparar com um simulado. Isso é um trabalho que tem que ser feito mesmo. Isso não tem como fugir. Que é a calibração do modelo. É aí que você consegue chegar à excelência, né? Então, aqui eu estou com duas fontes. Uma lá no morro, e aí o colega que botou um compressor lá na casa dele. Vamos ver como que isso ficou. Olha aqui, ó, que bacana esse aqui, né? Olha, fantástico. Ó. Compressor do vizinho aqui já propagando som para todo lado. Vamos ver o 3D? Olha que bacana, show de bola, né? Então, excelente, né? Então você vê que o nível de precisão é algo fantástico, as curvas de nível, né? Morro. Então esse é o trabalho da simulação do mapa acústico envolvendo o drone. Aí depois aqui eu posso fazer os ajustes, né? Dá para exportar também essa imagem. E tem várias questões que eu posso trabalhar, né? Tirar os grids aqui, para não ficar tão poluído. Enfim, fazer os ajustes necessários. Mas olha que bacana que ficou esse trabalho aí, né? A imagem muito bem estruturada, né? A imagem de uma resolução boa, com as curvas de nível, altimetria, com as construções também, tudo isso extraído por drone. Então, esse é o resultado final do trabalho.